E eu queria pedir para os irmãos abrirem comigo em Romanos. Hoje nós vamos passear um pouquinho em Romanos 16. Versículo 15. Pode ler, irmãos? Amém? Vamos lá. Versículo 25. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Vamos ler também o capítulo 1 de Romanos, em alguns versículos. Versículo 1 do capítulo 1. Vou ler. Versículo 1 e 2. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. O versículo 16 do mesmo capítulo diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, assim como o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça do princípio e do fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vou ficar com esses versículos, mas eu vou ler alguns outros versículos com os irmãos. Mas, inicialmente, abrindo, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Deus. A impressão que eu tenho quando nós lemos os livros da Escritura, né, que dividimos de forma sistemática, né, por exemplo, o Velho Testamento nós dividimos pelo Pentateuco, os livros que Moisés escreveu, né, tendo também ali Jó, claro que não está no Pentateuco, está lá nos poéticos, né, e aí dividimos como profetas maiores, profetas menores, poéticos, dessa forma. No Novo Testamento nós temos os livros históricos, né, os 4 evangelhos mais Atos, as epístolas de Paulo, né, juntamente com os outros apóstolos, e nós temos em seguida o Apocalipse, então dividido em 3 partes. Mas quando nós começamos a estudar a Escritura e vemos o capítulo Romanos em especial, nós começamos a entender que Romanos trata da justificação pela fé, mas a nossa mente é que trata da justificação pela fé, e fica isso. Eu até acho engraçado que quando eu pego algum livro assim, eu gosto muito de livro. Não gosto muito de livro de experiência, né? Eu tenho para mim que os irmãos leem bastante livro de experiência, mas eu fui criado num ambiente onde eu não queria tanto. Então eu comecei lendo um livro do irmão chamado Meia Perma, A Escritura, livro por livro, de um autor eu achei muito interessante porque ele é judeu e ele fala da Escritura. Então parece que eu tenho um apego pelas Escrituras, como Escritura apenas, né? Então quando eu comecei a ler esse livro desse irmão, né, e fui criando esse vínculo com a leitura da Escritura, eu fiquei menos ali linkado a livros de experiência de algum irmão famoso ali. Que a gente tem irmãos famosos, irmãos, a gente tem, infelizmente temos irmãos que consideramos assim. Enfim, é só uma deixa para os irmãos em relação à leitura da Escritura como sendo o nosso principal foco, né? Então assim, quando eu comecei a ler já bem criança, todos os livros que você pega como apoio para estudar o livro de Romanos, eles enfatizam a justificação pela fé. Claro que o livro de Romanos trata da justificação pela fé, mas o livro de Romanos é rico demais, e ele abre falando do Evangelho de Deus e termina falando do Evangelho de Deus. Eu li lá o último capítulo do livro, que é o capítulo 16, quando ele faz ali o que o autor o tradutor da Escritura que eu tenho, doxologia, ou seja, algumas considerações ali bem final mesmo, né? Então, o que acontece? Ele fala sobre o Evangelho de Deus do início ao fim. Então, o livro, na verdade, é o Evangelho de Deus, não a justificação pela fé. É o primeiro ponto que eu queria falar para os irmãos.
É claro que, mediante ao Evangelho de Deus, nós temos a justificação pela fé? Sim, nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos a justificação pela fé, nós temos a libertação, porque no capítulo 7 e 8 trata da libertação, né, do que eu quero, contra o que eu devo fazer, e aí depois, graças ao Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 1, que fala sobre a libertação. Nós temos no capítulo 9, 10 e 11 também falando sobre outras questões que não tem a ver mais com a justificação pela fé, que fala do propósito de Deus, do início da criação até o fim, considerando no capítulo 11 o reenxerto na videira, os judeus, e nós temos do 12 em diante outros tratados. Entendeu? Então assim, parece que é um livro redundante. Qual é o assunto de Romanos? Justificação pela fé. Mas na verdade o assunto de Romanos é falar do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, para os irmãos, o que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus, nós podemos falar de diversos assuntos aqui. Nós poderíamos falar sobre Cristo, a igreja, o Pai propriamente dito. Poderíamos falar sobre diversos assuntos. Mas o Evangelho de Deus, Lucas diz que é as boas novas. A vinda do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Deus significa boas novas. Mais especificamente, quem é as nossas boas novas? Quem é as nossas boas novas, irmãos? Eu vou perguntar de novo, parece assim, os irmãos falam, isso é bem devocional. Mas tudo bem, eu vou perguntar de novo, porque eu queria os irmãos falando com muita convicção. Quem é as nossas boas novas? Jesus Cristo. Essa é a nossa boas novas. Então nele está ligado todo o assunto da igreja, todo o assunto do Pai, todo o assunto do Espírito. Nele está ligado a nossa salvação, que é ter partida, que também o livro de Romanos fala sobre isso. Também fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ele abrange diversos assuntos. Mas em especial o corpo do Evangelho de Deus, a qual o terceiro versículo que eu li no capítulo 1, não o terceiro em ordem, né, mas o terceiro que eu li, ele diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para os que creem. Então o Evangelho de Deus, na palavra grega ali, é dínamo. Amém? O Evangelho de Deus deveria causar, como o Itaboraí começou falando aqui na reunião, poder de Deus. O Itaboraí abriu, ele confirmou que eu ia falar, eu nem combinei nada com ele, graças ao Senhor por isso. E aí depois ele veio falando sobre essa questão de orar e curar. O Silas também falou da gente se entregar na nossa comunhão. O Evangelho de Deus trata justamente de questões que permeiam a nossa humanidade. Cristo e a igreja. Cristo e os filhos de Deus. E essa relação entre Deus, Pai, Filho e nós. Por que se você diz isso, e por que você não fala sobre justificação pela fé? Irmãos, se eu falar sobre justificação pela fé, eu vou estar reduzindo o livro a uma coisa que ele não tem em especial, que é a justificação pela fé. Mas o Evangelho de Deus, que permeia tudo o que nós vivemos, fazemos e devemos fazer de agora em diante como filho de Deus. Então, peraí, o que isso está dizendo? Eu estou dizendo que no capítulo 1, quando você lê com calma, você percebe que ele está falando de coisas estritamente natural ao longo do curso da humanidade. Como, por exemplo, o homem caiu e ficou distante de Deus. Justo por ter ficado distante de Deus, hoje o homem adora a imagem como aves, e aí vai caindo mais, quadrúpedes, e aí vai réptil, até a imagem humana, que seria o pior dos piores. Então esse é o nível de corrupção humana a qual a humanidade declinou a partir do momento em que ele não creu no Evangelho de Deus. Ué, Silas, mas você está falando que o Evangelho de Deus é Cristo Jesus? Como assim a humanidade desde o princípio, como Paulo fala no capítulo 1? Porque o Evangelho de Deus, sendo Cristo, e nós lemos eu li primeiro, o último versículo, eu li como primeiro no capítulo 16. Por quê? Porque o Evangelho de Deus estava oculto nos séculos. Então Cristo estava oculto nos séculos. Mas isso não significa dizer que o Evangelho de Deus, por estar oculto, que pessoas não viviam o Evangelho de Deus. Não é nada disso. É o contrário. Se você começa a ler Gênesis, e aí você acompanha a história dos patriarcas todinho, você acha que quantos ali viveram o Evangelho de Deus propriamente dito, mesmo sem a informação do nome Jesus e o seu nascimento? Quantos? Acho que todos, né? Todos que o livro de Romanos, no capítulo, não lembro agora se é o 10 ou 11, alguém vai me corrigir aí, fala dos heróis da fé. Ele vem citando aqui, o herói da fé é fulano. E a base da justificação é o quê? A fé. Não é fé?
A base da salvação e a justificação é a fé, não é isso? Então, o herói da fé é tal, o herói da fé é fulano, ciclano, beltrano. E foi falando. Enoque andou com Deus, por isso o herói da fé. Sara desdenhou, mas creu. E aí foi. Quantos desses viram o Evangelho de Deus, de verdade? Todos esses. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que o Evangelho de Deus, ele não está na nossa informação de Jesus Cristo apenas pela informação, porque com base nisso nós temos diversas seitas, diversas religiões, diversos segmentos evangélicos, nós temos várias coisas, menos o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus. Amém, irmão. Então o Evangelho de Deus, nesse sentido, qual é o papel? É o papel de transformar o homem que era natural em um homem salvo. Primeiro estágio da salvação qual é? No Espírito, não é isso? Então, o natural não tinha nem isso. Então, o homem natural recebeu a salvação em Cristo Jesus. O espírito dele foi salvo. Então, eu vou fazer assim, 4 dedos. Tá bom? Aí, ele saiu desse estágio de homem natural e ele passou a ser o homem carnal. Mas o Evangelho de Deus não se limita ao primeiro estágio da nossa salvação, que é a salvação no espírito. Mas ele abrange mais. Ele vai e quer nos transformar de homens carnal, que aqui no primeiro momento da nossa salvação, para homens espiritual. Amém? Com a salvação da nossa alma. Então, qual é o papel do Evangelho nessa questão? O papel do Evangelho é permear toda a humanidade no sentido de salvar a humanidade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o Evangelho de Deus. É que não é o Evangelho de que nós falamos, do que o nosso segmento fala. O nosso segmento fala de coisas muito peculiares, que somos os irmãos. Já temos uma história lá na Europa, lá dos irmãos unidos. Nós já tivemos os irmãos apenas chamados de irmãos, outros irmãos chamados de árvore da vida, e outros, os localistas, sei lá. Mas esse entendimento não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar, para transformar, para edificar e para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, nesse sentido, eu vou dar uma informação para os irmãos. Se você abre o capítulo 14 de Gênesis, você vê a história acho que é dos 5 contra os 4, a guerra. Ou não, no capítulo 13. Irmãos, me perdoe, tá? Eu estou à vantagem. Eu estou na reunião de casa, sentado e às vezes esquecendo. Então, talvez o 13 ou o 14. Mas o 14 em especial fala da ida de Abraão a Melquisedeque. Os irmãos lembram dessa história? Só o irmão Francisco lembra? Amém. Então é isso. Então mais irmãos lembram, graças a Deus. Que bom estar fresquinho na nossa memória, né? Então você vê a história de um indivíduo chamado Melquisedeque. Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Sem genealogia. O que mais que a gente fala de Melquisedeque? Sem ter contado princípio e fim. Sem mãe, sem pai, não tem genealogia. Quem era? 14. Então quem é Melquisedeque? É um João Ninguém? Sim ou não? Não. Ele tinha o Evangelho de Deus. Aliás, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: o Evangelho de Deus não foi a informação dada para os judeus. Aliás, nem existia o que a gente chama de período da lei. Porque é claro que o tratado da lei é uma forma como Deus tratou em especial com os judeus. Por isso que Paulo não se preocupou de falar primeiramente assim: olha, nós judeus, que temos uma história tal, que começou por Abraão, que isso, que aquilo outro. Ele nem conhecia os romanos. Na verdade, ele precisava de um apoio dos romanos para ir a outras cidades. Por isso ele escreveu uma carta aos romanos. Não foi ele quem abriu a igreja dos romanos, não foi ele quem edificava. Aliás, ele só precisava de uma ponte entre os romanos aos circunvizinhos para pregar o Evangelho. Então ele não quis saber de falar de judaísmo, ele não quis saber de falar de nada. O que ele falou? Do Evangelho de Deus. Ele já abriu rasgando tudo. Não, eu vou falar do Evangelho de Deus. Como aconteceu? Primeiramente eu falo do Evangelho de Deus, como a humanidade se declinou, e aí qual é o resultado disso, e aí nós vamos falar mais pra frente sobre a justificação pela fé, tal. E depois ele se prendeu um pouquinho em falar sobre a lei, mas na verdade o que era o principal foco dele era falar sobre o Evangelho de Deus. Então vamos voltar lá para Melquisedeque. Melquisedeque foi um indivíduo nesse sentido, para a gente, muito interessante, que ele foi usado também como base desse evangelho, falado pelo autor aos Hebreus, né? Qual é o nosso sacerdócio? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, estamos linkados a esse evangelho. Como? Porque naquele tempo, né,
Para quem acha que Abraão era um homem pobre, e eu vou dizer para os irmãos que Abraão não era pobre, talvez ele era um multimilionário da sua época, mas era ao mesmo tempo nômade, que também não era incomum. Embora na cultura dele era incomum, mas não era incomum naquele ambiente ali que a gente chama de Canaã, ali no trechinho ali do Oriente Médio, próximo de Israel. Então, nesse momento ali, ele, como um homem que estava andando por ali, muitos momentos ele comprou terras. Isso é claro que você não vai ler explicitamente na escritura, mas você vai perceber que com o livro de apoio e tudo mais, você vai perceber que isso ocorreu. Então, qual foi a identificação de Abraão com Melquisedeque? Eles perceberam que ambos criam no mesmo Deus, um Deus Altíssimo. Então, olha só, a questão não está entre o povo judeu e a igreja. A questão está Deus e a humanidade. Esse é o Evangelho de Deus. Deus não está vinculado à nossa forma de pensar. Deus não está compromissado com os nossos compromissos. Deus tem uma agenda própria, que é salvar a humanidade, que é restaurar a humanidade, que é botar a humanidade de pé e reinar com Ele. Esse é o coração de Deus. A nossa agenda, as discussões que nós temos, os nossos problemas é da nossa conta. Claro que o Senhor nos auxilia, porque nos deu o Espírito Santo, mas não é essa a agenda de Deus. A agenda de Deus começou lá, e eu digo para os irmãos que não apenas em Melquisedeque, né, em Salém, o reino de paz, né, mas muitos outros povos circunvizinho a Melquisedeque também tinham crido em Deus, sem ter tido a informação de que o Evangelho de Deus, chamado assim as Boas Novas, era o Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que Pedro fala, enviando sua carta, fala que amar sem ter visto. Eles não amaram sem ter visto, eles amaram além de não ter visto, sem ter tido a informação de que Jesus Cristo era o Senhor. Mas Paulo afirma no primeiro versículo aos Romanos que depois, com essa questão todinha judaica, o Evangelho de Deus teve um curso falado pelos profetas nas Escrituras. Então, as Escrituras fez questão de mencionar, inclusive, uma pessoa como Melquisedeque, que eu digo para os irmãos que não era incomum em Canaã pessoas que creram no Evangelho de Deus. Por que o hebreu se ateu apenas em Melquisedeque? Como tendo uma linhagem, nesse sentido, pura em relação a nós, a questão da graça e do reino. Porque Melquisedeque foi o único que foi mencionado nas Escrituras. Mas, em outros textos, você percebe que outros povos Deus havia conquistado. Por isso que eu digo que Deus não tem nenhuma relação com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com o que nós cremos. Mas Deus tem uma agenda própria. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Verdade essa que é o Evangelho que nós estamos falando, que é o Senhor Jesus Cristo, o único capaz de transformar o homem. Eu ouvi o testemunho de um irmão ontem, que eu fiquei muito edificado, e a gente já não tem ouvido muito testemunho assim. O irmão Renato também até chorou lá. Rapaz, o irmão firme assim, chorando, eu achei aquilo interessante. Eu fiquei olhando assim e falei, esse irmão tem vivido algo assim muito intenso em relação ao Evangelho, que o irmão evangeliza, o irmão faz diversas obras de caridade e ele não está linkado a nada, ele apenas quer fazer acontecer para que o Senhor expanda. E eu fiquei olhando assim e falei, acho que dá a impressão de que a gente se prende tanto à nossa forma de ser, que a gente não é aberto, né, ao Evangelho de Deus em si, que as boas novas quer expandir isso. Irmão, se algo é bom, eu não deveria ter o coração de expandir, de falar, de questionar, de levar adiante? Não deveria? Paulo falou que não se envergonhava. Quantos aqui se envergonham? Vamos ser sinceros, no trabalho, na faculdade, sei lá. A gente se envergonha. Aliás, às vezes a gente envergonha por conta do nosso testemunho, às vezes. Entendeu? Então esse deveria ser o nosso coração, de expandir esse Evangelho. Mas não é apenas o Evangelho no sentido de ganhar almas para o Senhor, mas também o Evangelho no sentido de motivar os irmãos a crescer. Como eu falei, natural, carnal, espiritual. Então aqui, então está aqui, o carnal está aqui, ainda não foi salvo. O natural, e o carnal foi salvo. O espiritual está tendo a salvação da alma. E nós, no dia de Cristo, teremos a salvação do nosso corpo. Então eu pego aqui esses 3 pontos, carnal, natural, carnal e espiritual, e linko a forma como Deus se move no homem com o Evangelho de Deus, para salvar o homem. Então ele conquista o homem natural, ele converte o homem carnal a espiritual, que é a salvação da alma, e no dia de Cristo ele salva. Amém.
nós por completo. Então assim, o Evangelho não para só nessa questão da propagação, porque às vezes nós também vimos essa revelação e aí queremos ficar linkado essa revelação para sempre. Temos que espalhar. Mas nós precisamos entender que o capítulo 1 de Romanos não está falando que nós devemos só espalhar. Nas Escrituras, nos 4 Evangelhos, existe uma parábola que diz que o semeador saiu a semear. Então, é algo peculiar do Evangelho também, que o próprio Deus tem essa preocupação de evangelizar. Se você ler a Escritura direitinho, você vai perceber no capítulo 1 de Romanos que o próprio Senhor está evangelizando. Se eu não evangelizar, o Senhor está evangelizando. Se eu não evangelizar, o Senhor vai fazê-lo. E como é que Paulo disse? O Paulo utilizou a natureza, o Paulo utilizou outros veículos para evangelização. Aí onde eu pergunto para os irmãos, será que lá em momentos longínquos, assim, tipo por exemplo, um lugar onde um homem não chega, e os irmãos acreditam que existe um lugar na terra que o homem ainda não chega? Existe ou não, irmãos? Existem muitos lugares. Será que Deus perdeu esses? Porque não viu como nós vimos? Uma reflexão para os irmãos. Será que não ouviu o que nós ouvimos? E daí, irmãos? Esse compromisso não é do homem, é um compromisso de Deus. Está na agenda de Deus, porque Ele é soberano. A salvação do homem é um compromisso divino. Não. Tu acha que Melquisedeque creu no Senhor como? Será que ele foi evangelizado por Abraão, que era da linhagem especial dos hebreus, que para a gente não tem nada com nada? Que a gente evoca muito essa questão da lei, como se não tivesse algum vínculo com a lei. Na verdade, nós temos vínculo com Melquisedeque, mediante esse evangelho. O Senhor Jesus tem um vínculo com os hebreus. Nós não, só com Melquisedeque. Por isso que o evangelho de Deus é o poder. Então assim, pensa comigo, irmãos. Então vamos lá para a Sibéria. Quem aguenta viver em 50 graus abaixo de zero? 58. Tem gente que vive lá. Quantas pessoas conseguem chegar nessa turminha que vive lá? Os antigos Cazaquistão, os filhos de Gengis Khan, essa turma que vive lá na Sibéria. Eu não consigo. A humanidade comum, tipo eu que vim no Brasil a 50 graus de calor aqui, como é que eu vou chegar lá? Vou morrer no primeiro dia, irmão. Não tenho nem experiência de viver lá. Mas o Evangelho de Deus chega lá. Porque é o desejo de Deus que todo homem cria nele. Essa é a agenda de Deus. A agenda de Deus, o compromisso de Deus é no interesse de salvação por completo. Quando eu falo salvação, a experiência dos irmãos é que é a salvação na graça, só aquele primeiro momento onde a pessoa tem o Espírito salvo. Não é esse momento apenas. É também que o homem chega ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, espírito, alma e corpo seja conservado até o dia de Cristo. Amém? Eu queria ler com os irmãos, saindo dessa parte aqui do Evangelho de Deus. E aí vamos no capítulo 5. Romanos mesmo. Isso aqui é fruto da terça-feira lá na casa do Valde. Aí a gente tem... A pessoa me chamava, qualquer lugar que me chamava, só vai sair Romanos. Essa temporada. Pode me chamar para ir em qualquer lugar. Se a pessoa quiser que eu fale alguma coisa na padaria, eu vou falar de Romanos. Não importa, porque é o que eu estou estudando. Brincadeira, tá, irmãos? Mas é um livro muito rico, é um dos livros mais ricos da Escritura. Tá? Eu coloco ele aí do lado aí de João, de Apocalipse, de Efésios. Aliás, se você for pegar o capítulo 2 de Efésios, você vai ler o que eu vou ler aqui. Tá? Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, então, note bem, eu li uma parte do versículo, e essa parte do versículo fala muito. Portanto, depois dele ter falado tudo isso daí sobre o Evangelho de Deus, sobre o efeito disso na humanidade desde o início, sobre o atributo divino, no sentido de que todo homem é indesculpável porque Deus está pregando o Evangelho. Depois de ele ter falado também no capítulo 4, né? E falou, aí ele fala assim, portanto, lembrando de tudo do passado, de todo o Evangelho de Deus que eu já citei aqui para os irmãos, ele está falando, portanto, qual o efeito disso para nós, filhos de Deus? Né? Eu vou destacar 7 pontos aqui para a gente caminhar. O efeito disso. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu destaco, depois de ter entendido tudo isso, ter sido salvo pela graça, é a paz com Deus. Os irmãos acham que isso é irrelevante, ter paz com Deus? Os irmãos acham que isso é bobeira? É só um texto? Ou é só mais uma coisa que nós lemos assim, que é interessante, mas é tão interessante que eu não vou me ater? Na verdade, irmãos, nós tínhamos inimizade com Deus. Nós fomos justificados, e a justificação ela tem esse valor. Eu vou contar para os irmãos qual o valor. O valor da justificação pela fé é como se você que é pecador e pecou muito, e peca ainda, e vai pecar o resto da sua vida, significa dizer que Deus considera você como se nem tivesse tido pecado nunca na vida. Isso significa justificação pela fé. Mas existia uma inimizade entre Deus e o homem. E isso reflete agora esse momento que eu estou falando aqui, de Abraão até o Senhor Jesus, que aí estamos falando do período ali da lei, né? Perdão, de Moisés a Jesus. Porque qual era o tipo de coisa que você precisava fazer para poder ter contato com Deus, ter comunhão com Deus, ou aliás só fazer petições, ou aliás às vezes só ser desculpado? O que se fazia na época da lei? Você matava um animalzinho lá no tabernáculo ou no templo, e aí você tinha o perdão por hora do seu pecado, aquele pelo menos, e uma vez por ano o sacerdote também colocava, né, em cima da arca lá o sangue, e entre os dois querubins, para que houvesse um perdão geralzão, que tipifica Cristo como esse perdão geral, mas aquele ali era anual, né, de Cristo eterno. Então a justificação pela fé tem esse peso. Qual? O peso de que uma vez por toda nós fomos perdoados. Aliás, eu não digo mais para os irmãos, eu digo que se você comete pecado, que eu acredito que é um deslize, eu não acredito que deva ser uma prática, claro, mas que foi um deslize, que às vezes deslizamos até muito, mas eu digo para os irmãos que esse pecado já foi perdoado. Então os irmãos pedem perdão ou os irmãos confessam? É uma pergunta. Os irmãos confessam ou pedem perdão a Deus? Só 2 irmãos que confessam, os demais tudo pede perdão. Como se tivesse algum valor. E Deus fala assim, ué, o que você está falando? Não sei o que você está falando. Entendeu a lógica da justificação pela fé? O peso da justificação pela fé? Não sei o que você está falando. Você está falando, sei lá. Eu esqueci do que você está falando. Nós fomos salvos de uma vez por todas. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Não tira gradualmente, à medida que eu confesso. Ou vai tirando aos pouquinhos. Não é isso. Tira o pecado do mundo. Ele é nosso sacrifício eterno. Irmãos, não existe possibilidade de você, reinando com Cristo, pecar de novo, porque você já é perfeito. Mas se houvesse essa possibilidade, você também seria justificado, porque foi de uma vez por toda. Tem noção de que é isso? Você sabe o que é ter paz com Deus agora? Nós somos kit, a nossa dívida está paga. Está paga. Mas tem irmãos que vivem com a consciência maculada sempre, se culpando, se martirizando, sofrendo. Não, também tem os irmãos mais sem vergonha, desculpa o termo que vou utilizar, que tem aquele, como dizia o Otmaninho, o pecado de bolsa, de estimação. E, não, eu estou justificado, rapaz. Calma aí, esse irmão é justificado sim, mas esse irmão não é liberto. Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Como eu falei, natural, carnal, espiritual. Espírito, alma e corpo. Vou chegar lá. Esse é o Evangelho de Deus que permeia o homem. Então vamos lá. Você tem noção de quanto você tem paz com Deus agora? Porque caiu no mar de esquecimento de Deus, ele não sabe mais o seu pecado, ele não tem ideia, ele não faz nem questão de saber, mas você precisa confessar. Diferente para o irmão, vai, irmãos? Se você quer contra o irmão, perdão o irmão, por favor, hein? Estou ensinando os irmãos aqui a ser puro de coração, não. Pelo contrário, tenha essa humildade de pedir perdão ao irmão. Ao irmão você deve pedir perdão, mas a Deus você deve apenas confessar, porque você já está livre disso. Essa dívida nós não temos com Deus, nós temos paz com Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, esses 7 pontos são 7 causas em que o Evangelho de Deus permeia a humanidade, né? Então, a próxima causa, né, causa e efeito, justificado, agora o efeito disso. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmados. Acesso.
Anote a palavra aí, se você tiver a Bíblia aí para riscar, acesso. Antes você tinha acesso? Pensa comigo, olhando aqui para a lei. Qual era o nosso nível de acesso? Eu acabei de falar aqui para os irmãos. Nosso nível de acesso era anualmente, pecados pontuais, situações específicas. Nós íamos lá e tínhamos acesso, mas o véu não tinha sido rasgado. Então você percebe o quê? Que esse é o segundo ponto dessa causa e efeito do Evangelho de Deus pela justificação pela fé, que você agora tem acesso. Os irmãos não precisam que eu aqui falando para os irmãos, aí dá ligeira impressão de que é o irmão que ministra. Ligeira impressão, eu nem estou ministrando, tá bom, irmãos? Então, ligeira impressão, e aí esse irmão é nosso mediador. De forma alguma. Qual o mediador? As nossas boas novas, o nosso Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É só o irmão que está concordando comigo, tudo ali. Amém. Obrigado, irmão. Você está bem representado. Fico até mais confortável. Muito obrigado, fica à vontade. Então assim, então nós temos acesso direto, total, irrestrito. Nós não precisamos de um sacerdócio. Aliás, eu já falei a respeito do Evangelho de Deus e falei qual era o nosso sacerdócio. Era o de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos Cristo, nosso mediador. Amém? As nossas boas novas. Então, talvez isso não traga uma alegria plena para os irmãos, porque os irmãos não têm noção. O Renato concordou aqui, mas o Renato já foi de um centro no passado, muito remoto, mas muito remoto, nem faço ideia, mas ele já me contou algo. Que ele já foi de um negócio aí que bateu um tambor que tinha um mediador. Tem um mediador lá. Se você vai para um outro sistema, tem mediador também. Se você vai para outro, e também nós corremos esse risco, né, de ter um mediador, ou você eleger um mediador, porque é mais tranquilo, é mais fácil, menos esforço, ou eu me colocar como mediador de vocês também. Isso pode ocorrer. Claro que a gente chama isso de nicolaísmo. Amém, irmãos? Mas a gente não quer esse sentimento nem em nós, nem nos irmãos. Amém? E eu digo para os irmãos que o nicolaísmo não é só os irmãos que sobrepõem os outros, mas os que idolatram também. Então, metade, a culpa é nossa. Amém? Então, essa não é a questão. Então, a questão aqui é que nós não temos esse mediador. É você e o Senhor diariamente. É você que precisa perder a timidez, precisa confessar mesmo. Eu confesso para os irmãos que eu já tive vergonha de falar alguma coisa para Deus. Sério, irmãos. Senhor, caramba, eu fiz isso, né? O que eu vou falar agora? Estou com vergonha de falar isso para Deus. Só que a resposta de Deus porque você tem esse acesso? Não sei o que você está falando. Não faço ideia do que você está falando. Você já está perdoado. Mas existe o exercício de você confessar. Por isso você tem acesso. Próximo versículo. Aliás, o próximo versículo não. O mesmo versículo, agora a parte B. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. O terceiro ponto é gloriar da confiança plena da glória de Deus. Se nós cremos no Senhor Jesus, precisamos crer na sua glória, na sua majestade, no seu poder. Mas a palavra glória aqui do grego é uma palavra chamada dox, que foi lá até que eu falei doxologia, né? E ortodoxa, e outras palavras que tem no nosso português hoje. Mas é uma palavra grega que, por exemplo, com a escrita de uma Bíblia chamada Septuaginta, que foi uma tradução de 70 indivíduos hebreus que traduziram para o grego, eles não tinham uma palavra boa para poder expressar essa palavra glória, porque tinha muita circunstância também no hebraico que poderia se encaixar a palavra, até que alguns irmãos acham que a palavra glória no hebraico é Shekinah, que nem tem na escritura essa palavra também, é outra coisa, não tem nada a ver. Os irmãos gostam, tem até a igreja do Shekinah, já viram a denominação do Shekinah aí? Tem, e a música do Shekinah, é tudo Shekinah, mas não existe a palavra Shekinah na Bíblia. Ponto. Então também não é a glória de Deus, Shekinah. Então aqui o irmão Austin Parker, ele utilizou essa palavra, né, de ser destituído da glória de Deus, de nos gloriarmos em Deus. Ele utilizou a melhor tradução para ele, e eu confesso que eu sou tendencioso a essa tradução dele, glória como satisfação. E não como exaltação, não glória como
Amém. Ovacionar a Deus, nada disso. Mas glória como satisfação. Por que você é tendencioso a isso? Porque, vamos falar de efeito e causa. Quando você peca, quando o homem pecou, Adão pecou, o que aconteceu com a humanidade? Houve um distúrbio na forma da gente pensar a vida. Não tem distúrbio? A nossa alma caída não deseja todas as coisas. E deseja e nunca fica saciada, satisfeita. Sim ou não? Amém. Amém? Eu quero um carro agora, eu quero um carro melhor depois, eu comprei isso agora. Eu falo isso por mim, irmãos. A nossa alma é cheia disso. A gente não tem satisfação. Mas nós precisamos ter satisfação na glória de Deus, no que Deus nos propicia, no que Deus é para nós, no Evangelho de Deus, em tudo que Ele fez por nós. Amém. E há de fazer. Amém? Amém? Porque, aliás, Ele já fez tudo. Tudo, todas as coisas que respeitam a vida e a piedade já está feita. Amém? A vida e a piedade, sim ou não? Então, essa é a questão. Então, nós não temos uma satisfação plena, porque nós somos seres caídos. O Evangelho, junto com a justificação, entra nesse ponto, porque ele quer transformar a sua alma. Ele quer você menos ansioso, ele quer você menos com expectativa, você menos querendo, você Amém. Sendo satisfeito, conformado. Essa é a palavra certa. Então, por isso que eu faço uso dessa palavra com a tradução do irmão Austin Park, e não outra, e não do dicionário, não de um texto literal. Tá? Vamos para o próximo aqui, que a gente tem agenda corrida aqui. Eu estou empolgado. Se por mim, eu já lia todo o livro de Romano com os irmãos, mas eu vou me ater aqui. Versículo 3. Mas não somente isso, como também gloriamos na tribulação. Quantos irmãos aqui, esse aqui é o outro ponto, quantos irmãos aqui têm satisfação na tribulação? Levanta a mão aí, irmão, vamos ser sinceros. Satisfação, pode não ser alegria, mas satisfação. E ninguém quis levantar a mão, né? É isso aí, irmãos. É esse nível de distúrbio que a nossa alma precisa ser consertada com o Evangelho de Deus. Nós precisamos, ao menos, ter satisfação na glória de Deus e satisfação nas tribulações. Amém. Alegria, irmão Renato até apelou, irmão Renato apelou, irmão Renato. O Renato apelou aqui. Alegria, irmão Renato. Mas alegria sim, alegria. Mas eu estou utilizando o termo satisfação porque é o termo utilizado aqui. Então nós precisamos ter completa satisfação nisso. Qual é a outra causa de você ter satisfação na tribulação? Que parece até, de certa forma, santificação da carne, como os budas, os padres do passado, que faziam de se autoflagelar e sentir prazer naquilo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que o Senhor propicia você passar. As tribulações que o Senhor propicia. Não é autoflagelação, não é a santificação da carne. Não é isso. Isso daí deixa para quem quiser fazer. Isso não é a nossa questão. Amém. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Esse é um outro ponto. Até numa reunião de terça-feira eu utilizei a Marcela como exemplo, e a Marcela não se importa de utilizá-la de novo. Pelo contrário, ela não liga, porque temos uma boa amizade. E eu lembro que em 2014 nós voltamos a reunir na Cidade de Deus, e nesse período, ali em 2014, a Marcela reunia às vezes, eu reunia não, às vezes estava meio de mal com o Papai do Céu, falando assim de forma descontraída, né? E aí ela ia assim. Mas hoje, irmãos, a irmã tem uma outra pegada no Senhor. Ela tem perseverança, porque as tribulações trabalham isso. À medida que nós aceitamos que as tribulações trabalhem isso, nós seremos menos oscilantes. Como Paulo falou, sede firmes e constante. Porque a perseverança faz isso conosco. Ela amadurece, né? Amadurece. Deixa de ser menino, né? Deixa de ser menino. Esse é o cerne do Evangelho de Deus. Salvar o homem e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Chegar à estatura de varão perfeito. É isso que o Senhor quer fazer. Vamos para o próximo ponto. Eu sei que a gente está com o tempo aqui. Para a gente partir para a ceia. A perseverança produz o caráter aprovado. Esse que é o ponto. Qual é o ponto? Um caráter aprovado. Então você entendeu que aquilo que eu fiz assim com o dedo assim, né? Eu fiz assim. Homem natural, carnal, espiritual. Aí eu fiz 4 por quê? No homem natural não tem nada, mas o Senhor operou e temos um homem que recebeu o Espírito de Deus, e aí temos o homem carnal. O homem carnal se tornou espiritual.
Porque está sendo provado aqui na tribulação, na perseverança e tal. E agora, qual é o ponto? O caráter é provado. E nem isso é o Evangelho de Deus, é o capítulo 5 o capítulo 5 de Mateus, o caráter de Deus, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Nem isso é o caráter que a gente precisa ter? É isso ou não é? Amém. A escritura está muito linkada, eu fico feliz por isso, porque não foi eu que inspirei ninguém, então está bem linkada. O último, para terminar, irmãos. O caráter aprovado produz confiança. E a confiança não decepciona. Então, a primeira parte já desse versículo. Não decepciona. Porque nós estamos acostumados numa relação entre homem e homem ter essa questão da decepção. Eu me decepciono com meus pais, com meus irmãos, com meus sobrinhos, com as pessoas do trabalho. Decepciono sempre, aliás, com frequência. Isso daí é o característico da nossa humanidade, porque nós somos imperfeitos. Entendeu, irmãos? O Senhor Jesus decepcionou muitas pessoas. Sim ou não? Amém. Ele decepcionou quando ele nasceu da tribo de Judá e nasceu de Belém, da casa real, mas não tinha nenhum castelo. Decepção. Que rei é esse? Era a expectativa do povo receber um Messias poderoso igual Davi. Que decepção. Ele decepcionava os estilos de fariseu quando ensinava diferente do que eles ensinavam. E ele decepcionava muita gente. Amém. E ele era perfeito. Irmão, quanto mais nós. Mas aqui a confiança não nos decepciona. A confiança em Deus não nos decepciona. Tá, eu agradeço a atenção dos irmãos por essa palavra. Amém, irmãos? Amém.